Nós vamos gravar para poder aparecer no Media Desk. Então, assim como nas melhores revistas e nos congressos internacionais, pela primeira vez dentro do Congresso Brasileiro, nós estamos inserindo uma programação específica da Revista Brasileira de Anestesiologia, e nós esperamos que para os próximos anos essa seja uma programação que se mantenha, eventualmente até a gente possa integrar com a programação do curso de formação de pesquisadores, né? Então espero que seja uma programação que a gente consiga estender aí, que a gente traga para os próximos anos o que tem de publicação mais importante dentro da revista, também a parte de normas para os autores, a formação do peer review, tudo isso que interessa para que a gente consiga também ter isso como uma ferramenta para melhorar a qualidade da nossa revista. Esse é o nosso objetivo. E hoje, para começar aqui, então, esse nosso primeiro simpósio, nós vamos ter alguns membros aqui do nosso conselho editorial colaborando conosco. E, para começar, o Dr. Rodrigo Leal, ele vai nos falar sobre dicas para otimizar o projeto estatístico, e que é um ponto importante aí dentro das publicações. Obrigada, Rodrigo, por colaborar conosco. Obrigado, professora. Obrigado pelo convite. A doutora Maria José me pediu para falar 15 minutos sobre a otimização do projeto estatístico. 15 minutos é o básico do básico. Eu vou passar um pouco mais do que os 15 minutos, então me perdoem. Mas estatística tem isso é um ditado, isso Mark Twain atribuiu a esse aristocrata inglês, que foi primeiro-ministro, Benjamin Disraeli, que ele dizia que... Pode ser sem o microfone? Tá bom. Bom, então, ele dizia que existem 3 tipos de mentira. Uma mentira maldita ou deslavada e a estatística. Nada confere mais um ar de realidade, algo de que realmente é aquilo que você fala do que é estatística. Quando você coloca números, quando você dá um valor de P, quando você dá qualquer coisa, a pessoa... os olhos nos lábios, e aquilo parece uma verdade absoluta, mas a gente vê que nem sempre é assim. Na verdade, quase nunca é assim. Estatística é uma ferramenta, e ela serve essencialmente para testar uma hipótese nula, qualquer que seja ela. Como toda ferramenta, ela pode ser mal empregada. E você vai conseguir colocar um parafuso com um martelo? Vai. Mas você não vai pendurar um quadro caro, você não vai botar uma obra de arte nesse parafuso. Você precisa de uma furadeira e uma chave de fenda. Estatística é a mesma coisa. Você pode tentar empurrar um teste estatístico de forma indevida, mas isso não vai funcionar, isso não vai se sustentar a longo prazo, porque o teste é inadequado, principalmente quando tem violação de premissa. Bom, imagine o seguinte, você é um clínico e você está tratando os pacientes, e você trata esses pacientes de uma determinada enfermidade com a droga A. Você aplicou em 100 pacientes e 81 desses pacientes melhorou. Chega a droga B, você resolve aplicar e você vê que 94 pacientes desses 100 melhoraram. Isso dá uma diferença de risco absoluto de aproximadamente 13%. Quando você bota o NNT, que é o número mínimo necessário para tratamento, você vai ver que é 7. O que isso quer dizer? Você tem que tratar 7 pacientes com essa droga B para que um paciente se beneficie em relação ao grupo A. Isso é o limite da capacidade intuitiva do ser humano. Você não consegue ir além disso, porque você não está vendo dessa forma. Você está atendendo um paciente, outro paciente, o que quer que seja que você esteja acontecendo, isso está acontecendo simultaneamente. Então você não consegue, a não ser que a coisa seja muito óbvia. Imagine que você estava no início do século XX, alguém lhe dá penicilina para tratar a meningite bacteriana. Todos os pacientes morriam antes. Você começa a tratar com penicilina, um sobrevive. Poxa, sobreviveu. O outro sobrevive. No terceiro, isso é estatisticamente significante, porque a diferença é tão brutal que a significância vem fácil. Mas se essa significância não vier fácil, se essa diferença não for facilmente detectada, só um método estatístico para ver. Então, por exemplo, nessa realidade aqui, o P seria de 0,0054. Se eu dissesse que isso daqui é estatisticamente significante, todo mundo diria que essa diferença existe.
Mas não é tão simples, porque quando a gente vê aqui, ó, verde, eram os pacientes que iam melhorar independentemente da medicação. Os que melhoraram com a medicação eram amarelo. Aqui, a taxa de melhora foi melhor do que aqui, porque os amarelos aqui só representaram 3, e ali um percentual muito maior. Então, isso daqui é estatisticamente significante? É, mas isso não vai corrigir uma metodologia falha. E estatística não serve para isso. Doutora Mariângela e doutora Maria já viram isso. Um dos primeiros trabalhos a se ver estatística, quando a estatística foi publicada, foi por esse senhor, doutor Ronald Fisher. Ele não era médico, ele virou cavaleiro da Grã-Bretanha, e ele fez ele desenhou, né, como seria um experimento. Isso aí no final do século XIX, início do século XX, e com 15 páginas, ele define exatamente o que é uma metodologia básica de um experimento científico. Na ocasião, ele usou um exemplo dessa senhora aqui. Essa senhora era inglesa, Muriel Bristol. Ela se dizia capaz de identificar se o chá havia sido derramado sobre o leite ou se o leite havia sido derramado sobre o chá. Então, ele criou um método estatístico para pesquisar. Será que ela está falando a verdade? Será que isso realmente acontece? Então, o que foi que ele fez? Ele primeiro definiu uma situação. E ele definiu o que era hipótese nula. Foi a primeira definição de hipótese nula. O que seria hipótese nula? Hipótese nula é o acaso. É quando não há associação entre variáveis. As variáveis se comportam de forma independente. Então, não há efeito, não há associação, não há impacto, não há predição. Então, no mundo da hipótese nula, aquela senhora chutaria, ela acertaria pelo chute. Ela jamais seria capaz de predizer. E a hipótese nula, ela nunca é provada ou estabelecida, mas possivelmente refutada no curso do experimento. E todo experimento vai refutar a hipótese nula. Ela jamais vai comprovar a hipótese alternativa. Você aceita a hipótese nula ao refutar a hipótese alternativa, ao refutar a hipótese nula. O conceito de hipótese alternativa só veio 20, 30 anos depois, quando o Dr. Pearson criou essa situação. Ela deve ser exata, nem vaga, nem ambígua. Então, em uma hipótese, pode dizer que a droga A é, ao mesmo tempo, melhor e pior do que a droga B, porque isso não tem como comprovar isso. Qualquer que seja o resultado, ela será melhor e pior do que a droga B. E ela deve suprir a base do problema de distribuição para a qual o teste de significância é a solução. Então, qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou 8 xícaras, em 4 deles ele idealizou. Em 4 dessas xícaras, ele derramaria o chá e depois o leite, nas outras 4, o leite e depois o chá. E pediria para que a senhora Muriel escolhesse aquelas em que o chá foi derramado sobre o leite, por exemplo. Que é um mundo de probabilidade, vamos dizer que o mundo fosse regido pela hipótese nula. Ela não é capaz de predizer. Então, qual seria a chance, pelo acaso, de acerto? À medida que ela acerta um, o segundo fica mais difícil. Porque na primeira, isso é uma amostragem sem repetição. Ela escolhe o primeiro e ela acerta. Então, ela tinha uma chance de 50%. No segundo, ela vai ter agora 3 em 7, a chance é de 40 e pouco. Se ela acertar de novo, ela vai ter 2 em 6, 30 e pouco. Então, a chance vai reduzindo ao longo do tempo. Então, o mais provável é que ela acertasse 2 xícaras. Ela poderia acertar 1 ou 3. Mas a chance dela acertar as 4 era exatamente igual à chance dela errar as 4. Como isso daí dava uma combinação de 70 resultados possíveis e só um certo, a chance era de 1,4%. Então, se ela acertasse as 4, ela muito provavelmente, aquele resultado era estatisticamente significante, porque a chance disso ocorrer ao acaso era de 1,4%. Ela caía nessa tabela de distribuição, que é uma distribuição hipergeométrica, amostragem sem repetição. A distribuição mais comum é a amostragem com repetição de distribuição binomial, mas é muito semelhante a isso daqui, e você cai nisso daqui, ó. Isso daqui é a área de rejeição da hipótese nula. Então, o resultado, caso ela tivesse acertado as 4, era tão improvável que aquilo era significante. Ele não considerou 1,4 e ele definiu o que seria o valor de P, daí vem o valor de P, probabilidade de ocorrência pelo acaso, mas ele não setou o ponto de corte em 1,4%. Ele achou que 1,4% era muito incomum, seria muito difícil você pegar diferenças que efetivamente ocorressem. Então, ele arbitrariamente botou em 5%. E o valor de P de 5% até hoje é utilizado e é arbitrário. Não há uma razão matemática que justifique por que P tem que ser abaixo de 0,05. Na verdade, seria uma coincidência muito grande que isso ocorresse matematicamente, que isso fosse da métrica decimal, né, do sistema decimal.
Então, é a ocorrência de um resultado em um mundo regido pela hipótese nula, é isso que determina P. Qual é a probabilidade daquele resultado ocorrer, caso a hipótese nula seja o que domina o mundo? Um mundo dominado pelo não acaso, pelo acaso, dominado pela não associação, pela não interferência, pela independência, pelo não efeito. Isso vale, essa hipótese nula vale para a maioria dos estudos que nós estamos acostumados com os estudos de superioridade. Eu acho que até hoje a revista nunca publicou um estudo de não inferioridade. Um estudo de não inferioridade é o contrário. A hipótese nula é que são iguais. E a hipótese alternativa é que são diferentes. Então, nos estudos de não inferioridade, a hipótese nula é o oposto do que nós estamos acostumados. E os testes estatísticos são apropriados para isso, inclusive o teste de amostragem, inclusive o método de amostragem. Bom, então, você tem um mundo experimental, que você vai fazer uma inferência sobre o mundo real. Metodologicamente, você não é uma inferência por indução, quer dizer que você não pega a parte e diz que o todo funciona como uma parte. Metodologicamente, você assume que o todo é daquele jeito, que a parte tem que funcionar então daquele jeito. Se isso não ocorrer, você refuta a hipótese nula. Você acerta quando você refuta a hipótese nula e a hipótese nula é não refutada e ela é verdadeira, você acerta quando você refuta e ela é falsa. Nas outras duas situações, você tem um erro tipo alfa e tipo beta. Planejamento. É isso que é a base da estatística. Se você vai precisar de um estatístico para o seu trabalho, você tem que contratar ele antes, nunca depois de ter feito o trabalho. Ele vai lhe poupar muito, mas muito trabalho. É um trabalho enorme. E a gente acha que tudo é relativamente simples, que a gente entende de como funcionam as coisas, mas a maioria das pessoas sequer consegue definir a diferença entre probabilidade e chance, por acaso. São coisas semelhantes, mas são diferentes. E probabilidade é potencialmente enganadora. Então, imagine o seguinte, que eu seja um apresentador de televisão, uma espécie de Silvio Santos, aí é a Porta da Esperança. Tem 3 portas. Eu peço para qualquer um da plateia escolher uma porta. Eu digo que atrás dessa porta existe um carro. De uma dessas portas existe um carro. E nas outras 2 portas existe uma cabra, atrás de cada porta. Bom, o indivíduo escolhe então a porta número 1. Por qualquer razão. Não está indo. Então você escolhe a porta número 1. Por qualquer razão. Hein? Ah, mas só fazendo conta, hein? Bom, não está indo. Vou abrir de novo. É só abrir de novo, ele vai. A chance aumenta quando você mais precisa dele, né? Exatamente. Mas isso aí é lei de Murphy, hein? Então o indivíduo escolheu a porta 1. Eu sou o apresentador, eu sei onde está o carro, eu disse, olha, você escolheu a porta 1. Eu vou, da porta 2 e 3, eu vou abrir uma porta que eu sei que não está o carro. Ele abriu a porta da cabra. Aí eu pergunto para você, você quer mudar a sua opção? Você quer mudar da porta 1 para 2? Isso faz diferença? Vocês mudariam? Alguém aqui mudaria de porta? Você acha que isso faz diferença? Qual seria a chance de cada porta agora, de ter o carro? 50%? Na verdade, o que acontece, isso é a forma que a gente pensa, é que esse conjunto aqui continua com os 2/3 de possibilidade, aquele conjunto com 1/3. Se você trocar de porta, sua chance de acerto é de 66% depois disso. E a outra porta é de 33%. Isso é contra-intuitivo. A maioria das pessoas não entende o porquê isso funciona. Eu não tenho tempo para explicar, mas depois, quem quiser, eu posso explicar. Mas isso é experimentalmente demonstrado. No momento que você faz isso, aquela porta 2 passa a ter 66,66% de chance e a porta 1, 33,33%. Porque você não resetou o experimento. O conjunto dessas 2 portas carrega consigo os 2/3. O carro não mudou depois daquilo. Ele continuou atrás daquilo. Imagine que aqui tivessem 100 portas. E eu abrisse, ele escolhesse a porta 1, eu vou abrir as outras 97 portas que eu sei que não tem. O conjunto de 99, aquela porta que restou, traz consigo 99% de chance de ter o carro. Assumindo que você quer ganhar o carro e não a cabra. Então, probabilidade é potencialmente enganadora. E a gente acha que a gente entende disso. E como isso pode ser levado em conta? Na amostragem. Você tem uma amostragem com uma determinação
mínimo para representar uma população, para detectar uma diferença entre proporções ou média. Isso é o que normalmente a gente faz. Mas a gente poderia, por exemplo, a doutora Maria José poderia querer saber qual é o intervalo médio entre a submissão e a publicação de um artigo e um intervalo de confiança de 95%. Isso é uma determinação de média. Você tem como saber isso. Mas normalmente a gente quer uma diferença entre duas populações. Então, e é essa amostragem que você tem que levar em conta no planejamento do estudo. As definições a priori a sua tolerância ao erro alfa, então o valor de P, 5% é o habitual, e a sua tolerância ao erro beta e o seu poder amostral subsequente. Tolerância ao erro beta oscila em torno de 20%. Se você reduzir muito, o número amostral cresce exponencialmente, então normalmente fica em 20%, com poder amostral equivalente a 80%. Dentro das diversas perguntas que você pode fazer para estimar a média, a mais comum seria aquela de detecção de diferença, comparar duas médias, e você precisa de dois elementos para isso. Você não precisa da média em si, você precisa do desvio padrão e da diferença que você quer detectar. De tal maneira que, quanto mais estreito for o desvio padrão, menor é a dispersão, menor é o número amostral. Quanto maior for a diferença que você quer detectar, menor será o número amostral também. Grandes números amostrais de pequenas diferenças. Então aqui, um desvio padrão de 10 para uma diferença a se detectar de 5 milímetros, quando você compara a média de pressão sistólica em homens submetidos ao tratamento versus aqueles não submetidos, você tem 49 indivíduos por grupo, perto de 100. Se o desvio padrão for maior, isso aumenta significativamente. E se a diferença for menor a ser detectada, também. Então, se a diferença real, no mundo real, for grande, seu número amostral, muito antes disso, você detecta. Senão, você vai precisar disso para você dizer, com 20% de chance de estar errado, de que essa diferença não existe. E se for uma proporção, a mesma coisa, proporção entre grupos, aqui vamos nos limitar a essa. O que depende, basicamente, da diferença absoluta da frequência esperada entre as duas populações. Quanto maior for a diferença de proporção, menor será o número amostral. Então, assim, imagine que você tem no grupo controle 20%, você quer detectar uma diferença de 10%, de tal maneira que a proporção no grupo de tratamento seria 10%. Você vai precisar de 398 indivíduos. Se isso daqui for de 5%, 868. E observe que aqui a diferença é de 5%, mas aqui o número amostral aumenta muito mais, porque o erro padrão muda daqui para cá, na porcentagem. E muda significativamente. E aqui você está detectando uma diferença de 1/4 daqui, aqui uma diferença de 50%. Uma diferença relativa. Então, olha como o número amostral cresce aí. A primeira coisa, se vocês lembram, então, dos números amostrais de variáveis contínuas, é que variáveis contínuas habitualmente apresentam menores números amostrais que variáveis binárias. Então, se sua variável é contínua e presumivelmente de distribuição normal, use ela para determinar o número amostral, não a proporção, senão você vai aumentar em muito. Você não categorize isso uma variável contínua de distribuição normal, senão você vai ter problemas no número amostral, a não ser que isso não seja problema para você, para conseguir sujeitos para pesquisa. A outra coisa é o teste estatístico que você usa. O teste estatístico, daí é um teste estatístico baseado na curva T, teste T de Student, e a definição do teste estatístico são diversos. Tem vários que você vai usar, dependendo do tipo de variável, a comparação que você quer fazer, se ela é categórica, se ela é ordinal, se ela não é ordinal, se ela é contínua, distribuição normal e não normal. Mas uma coisa aqui que é importante a gente ver é que distribuição varia entre as diversas variáveis contínuas. Variáveis contínuas podem ser tratadas, então, com testes paramétricos e não paramétricos. A primeira premissa de um teste paramétrico é que a distribuição seja normal. Se a distribuição não é normal, é violação de premissa e você está pregando um parafuso com um martelo. Então não adianta. Como é que você faz isso? Ela não tem que ter uma distribuição exatamente gaussiana, como a gente chama. Você faz teste estativo. O teste é robusto o suficiente para tolerar alguma digressão da normalidade, mas você tem que provar de alguma forma que é normal, seja um teste como o Smirnov, Shapiro-Wilks ou pelo histograma, o que quer que seja. Então você pode fazer, se ele for normal, um teste paramétrico. Se a variável for contínua de distribuição não normal, é violação de premissa, você tem que usar um teste não paramétrico equivalente. No entanto, se a variável é contínua e normal, você também pode usar um teste não paramétrico. O teste não paramétrico não exclui a possibilidade de você usar distribuição normal. Ele apenas não requer a distribuição normal. E a pergunta que se faz é, por que então não usar testes não paramétricos em todas as variáveis contínuas, já que você não está errando se você fizer isso?
A questão é que testes paramétricos estimam parâmetros em intervalos de confiança que às vezes é o que você quer saber. Testes não paramétricos não interessam. Então não basta saber se a diferença é significante, mas você quer saber o intervalo de confiança daquela diferença. A outra coisa é que testes não paramétricos são poucos flexíveis para modelos com análises multivariadas, principalmente regressões lineares múltiplas. Você vai ter problema para fazer isso. E testes paramétricos apresentam maior poder estatístico que seus equivalentes não paramétricos. E aí você vê que frequentemente alguns autores mandam isso. Você vê que a amostragem é pequena, a distribuição provavelmente não é normal, ele não discrimina se ele fez teste de normalidade, mas ele usa um teste paramétrico. Ele usa isso porque ele sabe que a chance de obter significância com teste paramétrico é maior do que com teste não paramétrico. Então isso é comum em submissão. A gente vê isso direto. Você fez o teste de normalidade. Bom, então se a distribuição for normal, dê preferência aos testes paramétricos, que eles são mais completos nessa situação. Fatores de confusão. A regra, variáveis independentes apresentam efeito nas variáveis dependentes. Quando é que tem confusão? Quando falta independência das variáveis. Quando você tem uma terceira variável que influencia tanto o efeito quanto o consequente, tanto o antecedente quanto o consequente. O exemplo mais comum, você imagina que você está vendo o nível de atividade, correlacionando o nível de atividade e ganho de peso. Se você não controlar para a idade, você sabe que a idade aumenta o ganho de peso, à medida que o indivíduo fica velho, e diminui o nível de atividade. Então, isso daqui influencia um e outro. Isso é um fator de confusão que pode levar a um viés de conclusão, ou que pode levar à perda de significância ou ganho de significância. Ele pode ter um efeito positivo, superestimando o efeito, ou ele pode ter um efeito negativo, subestimando o efeito. É aquela, a mais clássica variável de confusão, fator de confundimento, como queira, era a associação entre consumo de café e câncer de pulmão. Na verdade, a associação era consumo de café e tabagismo. Como o tabagismo se associa com câncer de pulmão, o consumo de café se associou por consequência. Então, o controle da confusão das variáveis de confusão depende essencialmente do controle. O que é um estudo controlado? Controlado porque você controla o fator de inclusão, o fator de não inclusão, o fator de exclusão. Porque você controla também, a depender, o tipo de amostragem que você faz. Você pode fazer randomização, é a regra. Isso daí também diminui a confusão, porque você distribui de forma equivalente entre os dois grupos. Mas se a amostragem é pequena, você precisa de uma randomização em bloco compensado. Amostragens principalmente abaixo de 100. Se você tem uma amostragem de 200, você pode jogar a moeda para cima, acima de 250, porque a aleatoriedade vai tomar conta disso. Mas amostragens muito pequenas, você pode ter uma condensação de pacientes do gênero feminino num grupo, em oposição a outro, e isso dá interferência de resultado. Então, você tem que controlar tudo isso daí. E análise multivariada não corrige fator de confusão. Ele pode dizer independência. Ele pode até servir em algumas situações. Se estiver vendo uma análise multivariada em um ensaio clínico, randomizado, em um teste, um trial, provavelmente o cara errou em algum lugar. Não é para ele fazer análise multivariada. Não tem nenhum sentido. O trabalho é por si controlado. Então, planeje cuidadosamente a metodologia para evitar os fatores de confusão. Já está acabando, hein? Significância. Aí tem uma coisa, definição de P. A probabilidade de ocorrência do resultado obtido no estudo em um mundo no qual a hipótese nula seja verdadeira. Basicamente, ele nunca vai ser zero. Ele tenderá ao zero quando a diferença entre as médias ou a proporção tender ao infinito. Como isso nunca vai acontecer, ele matematicamente nunca será zero. Mas o P não é terminativo. Fischer, quando definiu o P, ele disse o seguinte: merece uma segunda investigação. Ele não disse aquilo é verdade. Ele nunca é terminativo, porque pode mudar, a metodologia pode mudar, fatores podem mudar. O ponto de corte arbitrário. A Sociedade Americana de Anestesiologia, que por acaso se chama ASA, está considerando elevar o ponto de corte, o valor de P, para efeitos adversos de medicações, por exemplo, para 0,1, para 10%. Porque é algo que pode ser significante para o paciente. Ele não corrige associações com fatores de confusão. Ele pode ser obtido por mais de um teste estatístico, como a gente já viu. Ele não corrige vieses, erros metodológicos ou conflito de interesse, muito menos conflito de interesse. E ele não infere sobre a força da associação, da correlação ou do efeito. Ele apenas diz que há. Ele não diz que um é mais forte que o outro. Então, a conclusão é que a significância estatística deve ser avaliada no contexto metodológico do resultado. Então, se o resultado foi de um estudo metodologicamente correto, e sua importância deve ser apreciada no contexto clínico. Porque com grandes números amostrais, pequenas diferenças se tornam estatisticamente significantes. Então, você pode detectar uma diferença de 1 milímetro de mercúrio na pressão sistólica entre dois grupos, se você botar 1 milhão de pacientes. Mas isso não tem relevância clínica nenhuma.
Obrigado. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo vai precisar sair, né, que ele tem outra atividade. Se você puder voltar no final para a gente discutir um pouquinho o assunto, a gente agradece. Bom, um dos objetivos do simpósio é que a gente apresente as publicações que a gente considera importantes da revista, e eu escolhi esta publicação porque é a publicação que vai sair no nosso próximo fascículo, e é uma publicação que ela está totalmente alinhada com, acho que a coisa que mais foi discutida no Congresso americano, que é a crise de opioides. E o Guilherme vai publicar agora um artigo relacionado com o uso de analgésicos numa população brasileira e discutir um pouco assim, desse risco de crise de opioides. Então, a escolha foi baseada nesse foco do senso de atualidade do artigo. Eu agradeço o Guilherme, que é do nosso conselho editorial, né, pela gentileza de ele vir aqui nos apresentar os resultados que sairão publicados aí nesse próximo fascículo, e que já está online, não é? Já está online, isso, tá? Já tem desde a outra semana, tá? Eu queria só checar aí, mas tá online. Então, obrigada, Guilherme. Imagina, professora, eu que agradeço. Boa tarde. Então, como a professora disse, eu estou trazendo... esse foi o título que a gente acabou cunhando juntos, né, que é o uso de analgésicos no Brasil, baixo risco de ocorrência de uma crise de opioides. Não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E o título do artigo em si é o uso de analgésico e risco da automedicação em amostra da população urbana, um estudo transversal que foi conduzido na cidade de Botucatu. Como a professora disse, esse QR Code leva diretamente ao artigo na íntegra, que é só fotografar e eu vou mostrar esse QR Code outras vezes durante a apresentação, tá bom? Bom, uma coisa importante que a gente tem que considerar, né, só contextualizando o que acontece, é o fato da prevalência de dor no Brasil ser maior do que acontece na maioria dos outros países. Onde que eu fico? Aqui? Tá. É dito que aproximadamente 41% da população brasileira é portadora de dor crônica, e os opioides, como os senhores também sabem, figuram entre os analgésicos mais importantes no tratamento da dor, embora a opioide é parte do plano e não é o plano, né, de tratamento de um paciente com dor crônica. O ópio e seus derivados, infelizmente, está intimamente relacionado com o vício, porque eles alteram o comportamento humano. De qualquer forma, os opioides são universalmente empregados no tratamento da dor oncológica e da dor aguda, por exemplo, na dor pós-trauma ou pós-operatória, mas tem uma resistência muito grande no que diz respeito ao uso desses analgésicos, independentemente da situação, em alguns países. A crise dos opioides é algo que tem sido bastante discutido na literatura, né, científica, mas não só na literatura científica, como também na mídia leiga, que tem trazido esses dados alarmantes, o número de mortes que acontece nos Estados Unidos em decorrência à prescrição excessiva de opioides, né, o que acaba resultando em desvio, então as pessoas acabam vendendo, por exemplo, ou doando para outras pessoas esses opioides, o uso indevido e o abuso. Essa crise, na minha opinião, deveria receber um outro nome, que não crise dos opioides, mas deveria receber o nome de crise de overdoses, ou morte por overdoses, do uso recreacional ou recreativo de opioides. Seria muito mais adequado, na minha opinião, porque, sabidamente, quando eles são empregados clinicamente, com supervisão médica e usando os preceitos da boa prática clínica, eles são analgésicos bastante seguros, mais seguros, inclusive, do que os anti-inflamatórios. Então, isso é uma dualidade que existe a respeito desses analgésicos. De qualquer forma, essa crise existe. Bom, esse trabalho que foi apresentado à revista se justifica pelo fato de que há poucos dados na literatura sobre o uso de analgésicos na América Latina. E toda vez que a gente participa de discussões com a presença de pessoas de outros países que são acometidos pela essa crise de opioides, eles falam, não, vocês não podem dizer que vocês não têm uma crise, porque afinal de contas vocês não têm dados. E isso é verdade, né? Infelizmente a gente tem muito pouco dado, obviamente que esse artigo, com uma amostra tão pequena, de uma população tão pequena, não é representativo de toda a realidade brasileira, mas é um começo para mostrar o que acontece na nossa realidade.
Além disso, a comunidade médica tem muito receio de repetir a crise dos opioides que acontece nos Estados Unidos. Isso está extremamente correto, né? Isso é que a gente tem um problema no Brasil, que é a subutilização. Então, eu achava que isso justificava um estudo que mostrasse a presença desse, ou melhor, o hábito do uso de opioides na nossa realidade. Assim, o objetivo foi definir uma amostra de uma população brasileira portadora de dor crônica, especificamente, o padrão de uso de analgésicos e a potencial associação à automedicação analgésica. Esse foi um trabalho que foi bem amplo, não foi apenas com esse objetivo principal. Esse é o derivativo de um trabalho maior que foi motivo da minha tese de livre-docência. Bom, para tal, esse é um estudo observacional, transversal, em concordância com as diretrizes do Strobe, que recomenda, né, os passos que se deve seguir para esse tipo de estudo, que foi realizado nos dias 5 e 12 de março de 2016, com um grupo grande de entrevistadores que saiu às ruas em Botucatu, com o apoio da Faculdade de Medicina, que cedeu ônibus. Eu comprei do meu bolso refeição para todo mundo, eram alunos, residentes, e devo dizer que foi até divertido. Foram entrevistados pessoas aleatoriamente escolhidas, de acordo com os dados do último censo. Então, determinou-se algumas áreas da cidade que tinham um perfil semelhante ao que aconteceu no último censo. Então, todas as parcelas da população estariam teoricamente representadas. Quem me ajudou a fazer isso foi a unidade de pesquisa epidemiológica da Faculdade de Medicina. Então, quer dizer, técnicos desse departamento me ajudaram, inclusive com a confecção do planejamento estatístico prévio à realização do estudo. Essa cidade, né, Botucatu, tem 127 mil habitantes. Na verdade, a previsão agora, esse de último censo, está um pouco menor, 110 mil habitantes, imagino-se que tenha. E a dor crônica foi determinada como aquela presente por um período maior do que 3 meses ou 90 dias. Calculou-se o número de 384, o número de domicílios que deveriam ser entrevistados, imaginando que a cada 2 domicílios a gente encontraria um indivíduo portador de dor crônica, segundo esse critério de 3 meses. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e todos os pacientes concordaram em participar espontaneamente e assinar o termo de consentimento. Como resultado, foram entrevistados 420 indivíduos, 4 questionários estavam incompletos, então, por consequência, foram excluídos dessa amostra, resultando, no final, 416 indivíduos recrutados. Os dados demográficos, vocês, senhores, podem encontrar no artigo original. Eu acho que não era importante aqui nesse momento mostrar para os senhores, mas 45,7% dessa amostra era do sexo feminino, 190 eram portadores de dor crônica, e a automedicação analgésica era praticada por 78% dos portadores de dor crônica. O motivo da presença da dor crônica nesses pacientes entrevistados estava principalmente relacionado à atividade laboral, segundo a percepção do próprio indivíduo, seguido por dores pós-cirurgia e trauma. E aí eu acho que é uma característica interessante que a gente deveria considerar, porque isso está, de alguma forma, sob os auspícios dos anestesiologistas, né? E 10% aproximadamente não sabia referir o motivo pelo qual eles apresentavam dor. A média da dor, da intensidade da dor, no último dia era de 6, ou seja, uma dor considerada média, o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já se recomendaria para essa situação, então, o uso de opioides fracos para tratar, e a média a intensidade média nas últimas 24 horas foi de 4, e a maior intensidade foi de 6, perdão. Os medicamentos utilizados no momento, independentemente de serem prescritos ou derivados do hábito de automedicação, eram anti-inflamatórios de pirona e paracetamol como primeira ocorrência em 48% dos entrevistados. Opioide fraco aparece apenas em 5 indivíduos que estão aqui embaixo. E o opioide potente ou forte não era utilizado absolutamente por nenhum indivíduo. Tá bom? Isso me chamou bastante atenção e eu vou explicar o motivo para os senhores.
A questão do uso dos opioides em Botucatu, como mostrei naquela amostra, né, na tabela anterior, 2,6% desses portadores usam opioides fracos e 3 deles eram por prescrição médica e 2 conseguiam ou de vizinho ou de um parente que fazia uso que alguém tinha prescrito, mas provavelmente não era derivado de tráfico ilegal, esse tipo de coisa, ou seja, não era provavelmente comprado na rua. Não se observou qualquer uso de opioides potentes e, comparativamente ao que acontece com a população de Michigan, num levantamento que estudou a população em geral, e não portadores de dor crônica especificamente, 1,9% dos indivíduos na população estavam em uso de opioides fracos no momento da entrevista e 0,7% de opioides potentes, independentemente do motivo, se era para finalidade recreativa ou para tratamento de dor. A população de Portugal portadora de lombalgia, que é outro dado que a gente poderia comparar, então, porque são pacientes portadores de dor crônica, 1,6% deles estão em uso de opioides, sem definir se eram fracos ou potentes e se havia ou não prescrição médica. No Distrito Federal, é importante que se diga, seja um estudo realizado aqui em Botucatu, no Brasil, mostrou que apesar dos entraves burocráticos, 10% aproximadamente da população faz uso de medicamentos que são de origem, ou melhor, são controlados, e que esses indivíduos conseguem, apesar disso, para o hábito de automedicação, basicamente antidepressivos e anticonvulsivantes. No globo, a prescrição excessiva de opioide e sua disponibilidade está relacionado, né, ao abuso e ao vício e ao desvio, como eu disse anterior. Isso é um problema de 20 países com maior índice de desenvolvimento humano, em que o consumo médio de opioides é de 216,7 miligramas em morfina equivalente per capita, que é considerado, em média, 30,7 vezes maior do que a necessidade calculada para esses países. Então, eles consomem uma quantidade absurda. No nosso caso, é o contrário. Nós consumimos muito menos do que seria recomendado pela Organização Mundial de Saúde para adequadamente manejar essas situações clínicas. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer adverte, entretanto, que aproximadamente 60% dos novos casos de câncer ocorrerão em países em vias de desenvolvimento, não é nesses países, e que 65% aproximadamente ocorreu em regiões de baixo, 60% aproximadamente dos óbitos ocorrem em países de baixa renda e que os novos casos vão ser de aproximadamente 65%. Eu acho que eu inverti. O levantamento brasileiro domiciliar de uso de drogas psicotrópicas, que foi realizado pela Unifesp em 2012, mostra que os xaropes de codeína são usados por apenas de 2% da população em algum momento da vida do indivíduo, ou seja, não em uso continuado, não no momento. Os opioides, de maneira geral, por 1,4% e a heroína por 0,4%. E é fácil entender isso porque heroína é muito caro no Brasil. A heroína é tão cara no Brasil e cocaína é tão barato que é mais fácil você ter acesso à cocaína do que a própria heroína, por exemplo. Essa figura do globo é uma figura bem interessante porque ela mostra em tamanho, de acordo com o consumo per capita de equivalente à morfina de opioides, como os países se comportam. Veja que o Brasil desaparece nessa figura do globo, né? Essa é uma referência que eu uso no trabalho em dado momento, e que os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália, em particular, estão super inchados. É dito, por exemplo, que no caso dos Estados Unidos, eles consomem mais de 3.700 vezes, ou por cento melhor, a quantidade que seria adequada para tratar as suas dores. Enquanto na Bolívia, que é o único caso que ele descreve aqui, aproximadamente 7%. Então, quer dizer, enquanto a Bolívia não consome nem 100% do que precisaria, os Estados Unidos estão com 3.700% a mais de consumo. Então, a opiofobia, obviamente, que acaba sendo uma consequência para o Brasil, né? Nós já sofremos de opiofobia habitualmente, e a opiofobia é resultado da opioignorância. E esse tipo de informação desviada que vem pela mídia leiga em particular, e a preocupação que existe entre os médicos brasileiros na prescrição desses opioides, fazem com que acabe ocorrendo um tratamento inadequado da nossa população. Então, a gente imagina que treinamento para
para adequado tratamento da dor, que está ausente no currículo, deveria estar presente, né? E que existe um inadequado tratamento de dor no Brasil, o que pode induzir a prática de automedicação. Essa é a minha preocupação, né? Porque a gente considera, por exemplo, que os anti-inflamatórios que são de venda livre, eles não são absolutamente, nós anestesiologistas sabemos disso com profundidade, não são absolutamente seguros, né? Como os opioides também não deveriam ser de venda livre. E a população acaba escapando ou fugindo para o uso de analgésicos de venda livre, ou, no caso dos Estados Unidos, comprando opioides na rua. E eles acham que estão levando gato quando estão levando lebre. Ou seja, eles acham que estão comprando heroína e, de fato, eles estão comprando fentanil nos Estados Unidos. E como o fentanil é muito mais potente do que a heroína, tem ocorrido um número muito maior de overdoses, e pessoas que antes usavam regularmente opioides prescritos e que não têm mais acesso, acabam indo para o crime, acabam virando viciadas, acabam morrendo de overdose, ou têm infecção como a AIDS e hepatite, que são transmitidas pela via hematológica. Como eu disse, os óbitos associados ao uso de opioides nos Estados Unidos absolutamente não é uma realidade brasileira. Alguns colegas especialistas em dor já têm relatado que têm visto pacientes que são viciados em opioide. Eu nunca atendi nenhum. Eu não reconheço isso. Essa não é a minha realidade, pelo menos. E os dados de Botucatu comprovam isso, né? E o consumo de opioides está concentrado, como eu disse, nesses países, e 92% da morfina produzida mundialmente são consumidos por apenas 17% da população global. Um dado assustador. Entre indivíduos portadores de dor crônica, a principal especialidade médica na amostra de Botucatu procurada foi a ortopedia, em 50% aproximadamente, e apenas aproximadamente 20% dos médicos que os pacientes procuram prescrevem alguma forma de analgésico. Olha que dado alarmante, né? Eles estão com dor e sequer uma dipirona, um paracetamol é prescrito por esses médicos, por 20% dos médicos. 31,5% dos indivíduos não têm acompanhamento médico, 3,2% dos pacientes com dor crônica já fizeram uso em algum momento de drogas ilícitas, e não houve diferença estatística entre portadores de dor crônica ou não, quanto ao consumo de tabaco, álcool e drogas ilícitas. Em conclusão, nessa população portadora de dor crônica, que foi objeto do meu estudo, o perfil de uso de analgésicos, incluindo a dipirona, o paracetamol e o anti-inflamatório, que é o mais comum, né? Seguido em segundo lugar pelos relaxantes muscular, são os fármacos mais empregados. A prática da automedicação analgésica é frequente entre portadores de dor crônica, que pode ser uma consequência da baixa prescrição de analgésicos mais potentes, como os opioides. Vocês devem estar atentos ao fato de que o paracetamol é um dos principais motivos pelo qual os Estados Unidos realizam transplante hepático. Então, a gente tem que ficar muito atento a essa situação de que a automedicação de medicamentos considerados seguros, mesmo de venda livre, não é de todo seguro. E pode-se também dizer que, pelos dados apresentados, na população estudada, eu digo isso para Botucatu, não posso extravasar isso, melhor, transferir isso para o Brasil inteiro, que não ocorre uma crise de uso recreativo de opioides na nossa realidade. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor Guilherme. Quero parabenizar porque estudos como esse, onde são gerados dados brasileiros, e especialmente, se isso puder ser ampliado para estudos multicêntricos, com geração de dados que nós possamos comparar o Brasil com outros países, são muito bem-vindos dentro da revista brasileira. Então, novamente, parabéns. A gente tem alguns minutos. Perguntas para o Guilherme em relação ao estudo dele? A pergunta é se a dipirona pode ser uma das razões pelos quais o Brasil está fora do... usa pouco opioide, e, consequentemente, provavelmente estamos fora da crise dos opioides, né? Eu acho que o seu questionamento é um questionamento muito interessante, mas é uma resposta simples, infelizmente, não existe. Primeiro, porque não existem estudos comparativos da potência, por exemplo, da dipirona com o paracetamol. Então, a gente não sabe dizer isso. Porque a dipirona, inclusive, eu tenho outra parte importante desse estudo, é especificamente a questão de qual é o comportamento dessa população de dor crônica no que diz respeito ao hábito de automedicação,
automedicação, eu mandei essa revista para a revista americana, falaram, nós nem temos dipirona aqui. Mandamos para o jornal europeu, eles falaram, nós não temos dipirona. Então, eles se recusam, inclusive, a publicar artigos em que a dipirona é o analgésico mais utilizado, como foi no caso da minha amostra, né? Então, isso é uma resposta difícil de ser dada, porque não existem estudos comparativos, mas a gente tem a impressão de que a dipirona é muito mais potente do que o paracetamol. Acho que isso é meio que consenso entre nós. Em segundo lugar, eu acho que a resposta tenderia a ser sim, esse é um dos motivos, porque quando você observa, quando você lê especificamente a crise dos opioides nos Estados Unidos, um dos 5 motivos que eles apontam, o primeiro deles é a ignorância quanto ao uso da analgesia multimodal. Como a dipirona é um poupador conhecido de opioide e é um analgésico muito eficaz, então talvez ele realmente diminua a necessidade de opioide na dor aguda. E a dor aguda é um dos caminhos principais pelos quais pacientes que antes eram virgens de tratamento de opioide acabam se tornando usuários crônicos e viciados. Então, acho que o seu questionamento é muito interessante, uma pena que a gente não tem dado para responder afirmativamente com toda a convicção. Muita gente usa subdose, né? Uhum. Para criança até 14 anos, isso não? Até 18. Tá. Interessante. Uhum. É? Por isso que eles têm divulgado bastante esse conceito que eu falei. O opioide faz parte do plano. Mas o opioide não é o plano terapêutico para tratamento de dor. É uma das opções. E todos os empenhos devem ser utilizados na intenção de diminuir o tempo e a dose de opioides empregados. Tem um trabalho muito interessante, eu não sei se vocês estão cientes disso, era muito comum a prescrição de opioide por período de 10, 15 dias, uma semana, 15 dias, para extração de terceiro molar, numa população jovem ou adulto jovem. E eles observaram nos Estados Unidos que grande parte desses pacientes passaram a se tornarem usuários crônicos. Bom, acho que todo mundo aqui extraiu, ou grande parte de nós aqui já extraiu o terceiro ou extraiu o terceiro molar, e a gente não recebe oxicodona, por exemplo, que é o opioide que está mais envolvido na questão da crise, está no olho do furacão da crise dos opioides americana, e que é o opioide mais prescrito por eles nessa situação. Eles não prescrevem, por exemplo, codeína, tramadol. Tramadol é relativamente novo dentro da realidade americana. Eu acho que a minha impressão é que a nossa transformar em dados o nosso conhecimento pode ter muita coisa a ensinar para o mundo. Eu acho que é isso. A nossa revista pode ser um canal para isso, né? Eu acho que essa é a mensagem. Mas ainda dentro disso, em relação ao uso de anti-inflamatório não hormonal em paciente idoso, isso ainda qual é a gente já não prescreve mais, mas nessa população, então, mas ali os dados demográficos não apareceram, mas muitos aí eram idosos, né? Muitos eram idosos. Isso é uma coisa que o Brasil não tem para ensinar, isso é uma coisa a ser prevenida, né? Quando eu fiz esse trabalho, a minha esperança verdadeira, a minha hipótese era que eu ia encontrar muita gente usando anti-inflamatório, quase ninguém usando opioide, e de fato isso acontece, mas o que eu mais esperava que acontecesse era que essas pessoas que estavam usando anti-inflamatório tivessem uma alta incidência de efeitos adversos.
e eu encontrei uma baixíssima incidência de efeitos adversos. E isso eu falei, poxa vida, não era exatamente o que eu gostaria de mostrar, mas foi o que eu consegui. Mas os anti-inflamatórios são muito usados independentemente da faixa etária, e essa população, como o trabalho foi conduzido num sábado, eu não tive tempo para discutir isso com os senhores, mas existe uma amostra maior do número de mulheres, porque provavelmente sábado é um dia útil, então muitos homens estão trabalhando, as mulheres mais idosas estão em casa, então elas acabaram de certa forma contaminando a amostra, e a prevalência delas nessa amostra foi maior do que a do último censo de Botucatu. Mais perguntas para o Dr. Guilherme? Bom, Guilherme, obrigada, parabéns aí pela publicação. Bem, a gente vai passar agora para o Vinícius. Bom, como foi discutido antes, então nós estamos lançando as novas normas para os editores da Revista Brasileira de Anestesiologia. Foi um trabalho realizado ao longo desse ano. Já há vários anos, a Revista Brasileira de Anestesiologia vinha trabalhando com normas para os autores que eram bem enxutas, e isso dentro de um processo de submissão, isso dificulta você selecionar os artigos, e a ideia foi produzir novas normas para os autores, de forma que a gente já induza o autor a submeter o artigo com uma qualidade melhorada, seguindo regras de publicação, tudo. Então, eu pedi para o Vinícius, que colaborou bastante aqui nessa elaboração das normas. Comentei ontem na reunião do corpo editorial que nós recebemos uma mentoria aí durante vários meses da Universidade de Oxford, que ajudou numa boa parte aí da produção dessas normas em relação a utilizar o Equator, que é o que a gente está exigindo para as novas normas. Então, o Vinícius vai mostrar para a gente aí as novas normas que a gente estará pedindo agora a partir de 2020. Obrigada. Obrigado, professor. Então, acho que todo mundo que participou ontem da reunião viu as novas normas no formato desse caderno, e quem não recebeu tem algumas cópias ali com a Mel, e também quem puder divulgar para passar lá no stand da SBA e pegar o caderno com as novas normas, que vai sair agora na 5ª edição da revista. Desculpa, na 5ª edição não, é número 5, né? Na 5ª, acho que é na 5ª. Então, o Sol de Conflito, membro do corpo editorial da Revista Brasileira, e essas são as duas capas, que agora é a capa que foi adotada pela revista, com as novas normas, né? Nós colocamos tanto em português quanto em inglês, né? A publicação tem as duas, uma invertida do lado. Então, nós dividimos as novas normas em algumas partes, então são 6 partes, então tem uma introdução, logo depois uma parte importante, que é o antes de começar, antes do autor enviar o manuscrito para avaliação pelos revisores, alguns detalhes de autoria, algumas partes mais objetivas da submissão do manuscrito e o que ele faz com o manuscrito depois que ele for aceito pelo corpo editorial, pela professora no caso, e o acesso, algumas informações sobre o acesso aberto, né, que a revista tem acesso aberto. Então, agora o nome da nossa revista, né, Brazilian Journal of Anesthesiology, quer dizer, vamos esperar a R, né, mas é o nome atual agora da revista, mudamos para inglês, então é o nosso periódico oficial aqui da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. É uma revista totalmente aberta, open access, e isso faz muita diferença tanto para o leitor, mas também muito para o autor, porque por ser da SBA, a gente consegue publicar em open access sem ter nenhuma forma de pagamento pelo autor, né? Que a maioria das outras revistas open access, o autor tem que pagar, e caro, para ter essa vantagem. Então, sem nenhum custo para o autor, e a língua oficial é o inglês, mas a gente recebe submissões em inglês e português, e a revista é publicada em inglês e português. Então, tudo isso está explicado na introdução. Também o que a gente aceita, então, todas as áreas da anestesia, cuidados intensivos, cirúrgicos, medicina perioperatória e dor, tanto passando pela pesquisa básica, translacional clínica, educação e inovação tecnológica.
Na introdução explicamos sobre artigos de revisão, relatos de casos, ensaios pictóricos ou imagens contextualizadas, correspondência e cartas ao editor. São os tipos de publicações que a revista recebe. Isso tudo está na introdução, junto com um quadrinho explicando a parte mais técnica do manuscrito. Então, tipo de manuscrito, quantas palavras, o número de referências, o número de tabelas ou figuras e o resumo, se precisa ou não. E isso aqui é muito importante porque não é difícil a gente receber um artigo para revisão que está completamente fora dessas normas. Você vai olhar, tem muita palavra, ou então tem figura a mais, tabela a mais, e realmente algumas revistas nem aceitam. Você manda, está com uma palavra a mais, ele te devolve, manda corrigir antes de passar para o revisor. Então, isso aí também faz parte da educação do autor em ler e conferir antes de mandar. Sobre ainda tipos de manuscrito, que está lá na introdução, os ensaios clínicos e ou estudos observacionais, eles têm que estar registrados e a gente coloca lá como forma de registro um link da Organização Mundial de Saúde, que é esse link, que é o International Clinical Trials Registry Platform, que lá tem todas as bases de dados de registro de estudos, inclusive a brasileira, que é a REBEC, que está lá. Então, e a gente coloca também na introdução que os estudos brasileiros, de preferência, registrados no REBEC. Pode ser no Clinical Trials, mas também na REBEC, para valorizar um registro brasileiro. E as revisões são geralmente a convite da editora-chefe, da professora, e toda vez que tiver uma revisão sistemática, também registrar o protocolo no Próspero. Ontem eu estava até conversando com o professor Neuber sobre o problema do Próspero. Eles estão com uma quantidade absurda de registro, de revisão sistemática, e algumas revisões que estão aparecendo, as narrativas, Scoping Review, State of Art Review, algumas pessoas estão mandando para Próspero, mas só o que exige mesmo registro na Próspero são revisões sistemáticas. Scoping Review, State of Art Review ou revisão narrativa ainda não é obrigatório, mas é interessante você registrar. Então, talvez sem esperar um pouco mais, professor? Porque 3 meses. Porque o Clinical Trials é bem rápido. Eles têm uma equipe muito bem formada, você manda para o Clinical Trials, se tiver dúvida eles te respondem, você manda as dúvidas e eles são bem educados, bem diretos e você consegue colocar rápido no Clinical Trials. Mais fácil do que no REBEC, o REBEC é mais difícil que o Clinical Trials. Depois a gente muda para uma outra parte das normas que são antes de começar. Primeiro a gente fala sobre éticas, a parte de ética em publicações. Então, em estudos em animais, a gente vai seguir o ARRIVE, que é o Reporting Guidelines específico para estudos pré-clínicos em animais. E depois também fala sobre a regulamentação local, seguir a regulamentação local quando for estudo em animais. E estudos em humanos, seguir a Declaração de Helsinki, ter consentimento livre e esclarecido, aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa, e se isso não for obrigatório, como por exemplo, relato de caso, deixar isso bem claro no artigo que isso não foi obrigatório ou teve liberação do consentimento livre e esclarecido pelo Comitê de Ética local onde o trabalho foi aprovado. E colocamos o ICMJE como as nossas referências. Então essa é a última atualização das recomendações do International Committee of Medical Editors, ou Medical Journal Editors. Então, a gente segue tudo do ICMJE. Aí uma parte que realmente teve muita mudança, que são os roteiros para a redação de artigos científicos. Esse é o nome em português atual de Reporting Guidelines. Então, a gente agora, isso foi decidido na reunião do planejamento estratégico. A professora ela queria no início sugerir, mas a decisão do planejamento foi exigir. Então, a partir quando as normas serão as normas oficiais, os autores vão ter que entrar nos Reporting Guidelines específicos e mostrar para o revisor que ele usou o Reporting Guideline específico. Então, hoje, a Bijan ela exige o uso de roteiros para a redação de artigos científicos.
Como a professora Maria José falou, nós tivemos essa mentoria do Equator do Reino Unido, porque existe a Equator do Reino Unido, que é o central, onde começou, mas hoje existe a Equator do Canadá, da França e da Austrália-Ásia. Existem mais 3 centros da Equator, mas o primeiro foi o da Inglaterra, na Universidade de Oxford, e eles nos ajudaram muito durante a mudança desse processo para exigir o uso dos Reporting Guidelines e também redação das novas normas. Os autores eles revisaram para a gente exaustivamente essas normas. Então, além das novas normas, nós publicamos um editorial mostrando que a partir de então vamos exigir o uso dos Reporting Guidelines. E essa é a equipe que nos ajudou. Então, a que eu mais tive contato foi a Shona Kirtley, essa senhora ali do lado, o professor Gary Collins, que é o professor de metodologia e de epidemiologia e estatística da Universidade de Oxford, o Michael, porque ele é brasileiro, o Michel, mas eles chamam ele de Michael Schulussel, e a Patrícia Logulo. Tanto o professor Michel ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a Patrícia, eles nos ajudaram muito na tradução. A Patrícia, eu não sei qual a nacionalidade dela, mas o Michel, ele é brasileiro. E eles estão agora desenvolvendo todos os Reporting Guidelines junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, criando cursos e traduzindo todos os Reporting Guidelines para o português e para o espanhol. Então, esse aí é o editorial que nós escrevemos com eles. Vai sair também na 5ª edição, né? E está nesse caderno que vocês receberam. Então, esse é o site da Equator, onde está o link nas normas. Os autores poderão ir direto ao site da Equator, e ele é bem fácil de usar, muito autoexplicativo, e tem muita informação, e tudo liberado, tudo de graça, inclusive várias coisas em português, né? Lá em cima está escrito português. Então, não é tudo, mas tem algumas partes em português. E a lista dos principais Reporting Guidelines. Mas, como vocês estão vendo, tem mais de 418. Quando a primeira vez que eu olhei tinha 405, está aumentando. Esses são os principais, e esses estão listados tanto no nosso editorial quanto nas normas. Então tem lá explicando passo a passo qual o Reporting Guidelines que o autor vai escolher, ou em português, roteiro para a redação de artigos científicos. Porque na primeira vez que a gente olhou a tradução, e a tradutora, com certeza ela pesquisou, ela traduziu igual ao site, que era, como que era? Era Diretrizes para Relatos. Reporting Guidelines, Diretrizes para Relatos. Aí eu discutindo a gente publicou assim, inclusive, saiu no PubMed assim. Aí o pessoal de lá recebeu e pediu para a gente mudar, porque eles estavam tendo muita dúvida da língua portuguesa, porque para a gente fica aparecendo muito relato de caso. Né? Diretrizes para relatos, as pessoas poderiam pensar só em relatos de casos e confundir com um termo. Então, infelizmente, quando a gente traduz do inglês para o português, aumenta muito, né, as coisas. Então, ela passou para roteiro para redação de artigos científicos. O nome correto hoje de Reporting Guidelines, que inclusive está no site. Então, eles traduziram o site deles para o nome atual que eles estão usando. E a professora Mariana já até mostrou essa figura numa aula no Copa, que também está lá no site da Equator, e é super interessante que ele é um gráfico e coloca os principais Reporting Guidelines, e você consegue seguindo as setinhas e achar o seu. Então, por exemplo, se eu vou lá em cima, o estudo foi em humanos? Sim. O estudo gerou dados quantitativos? Sim. Eu combinei os meus dados com uma análise de revisão de estudos antigos? Não. O estudo foi randomizado e teve 2 ou mais comparações com intervenções? Sim, com sorte. Então, ele te joga para os principais Reporting Guidelines. Né? Então, está escrito, tem lá no site, e a gente usou um template do Equator para as nossas normas, que também segue essa mesma
norma aqui dessa figura. Então aqui, por exemplo, o checklist do consorte de 2010 é o mais recente, então o autor vai ter que mostrar que ele seguiu todo esse checklist. E se ele não seguiu, por quê ele não seguiu? Então, se, por exemplo, ele não cegou, qual o motivo do não cegamento? Ele tem que colocar. Então, são 2 páginas, né, do consorte. E aqui, o consorte tem até o fluxograma, né, o flow diagram do consorte, que a gente sempre pede para usar o flow diagram. Ele é editável, é só pegar e substituir com os seus dados, porque não fica errado, né? Então, a gente vê muito flow diagram errado. Então, indica o link, é só pegar e substituir, né? Ele está aí para ser editável. É um dos poucos que tem, porque o Strad acho que não tem editável, né? Ele só é PDF, então o autor tem que fazer. Então, ainda na parte de antes de começar, a declaração de conflitos de interesse, o autor tem que mandar, e a declaração de que o manuscrito não foi publicado anteriormente, exceto em resumos em congressos ou conferências, teses ou dissertações. E recomendamos o uso da linguagem inclusiva, que isso faz muita diferença atualmente. Sobre autoria, também seguimos o ICMJE, então o autor ele tem que seguir essas regras, né, para ser considerado autor, né, então ter participado mesmo do estudo, ou escrito o manuscrito, ou revisado, e a revisão foi importante para mudar o manuscrito. Ele tem que aprovar a versão final e ser o responsável. Ele é o pai ou mãe do seu manuscrito, ele vai responder também pelo seu manuscrito. E todos os autores da Bijan estamos exigindo ter o seu ORCID, né? Então, no ORCID é importante, esse aqui é o meu ORCID, é super fácil de fazer. A vantagem do ORCID é que esse número é como se fosse o CPF do autor. Então, problemas de autoria, quando você acha um autor com 3 nomes diferentes, então 3 publicações diferentes, isso é ruim para a métrica do autor, para a métrica da instituição e para a métrica da revista. Depois a gente passa para a parte de submissão, onde explica que a submissão é toda online, com o endereço, que a gente usa o Evise, que é a plataforma da Elsevier, que é um processo de revisão duplo cego, com mínimo de 2 revisores. E a gente sempre recomenda que, se o inglês não for o idioma nativo, quando são de países que não falam português e também não falam inglês, colocamos lá 3 grupos editoriais que fazem revisão, que é o AJE, o ENAGO e o Proofreading. E a grande maioria, a professora está pedindo certificado desses grupos editoriais. Isso, português, e principalmente se vier de português de Portugal. Então tem que passar por um escritório, um grupo editorial de português, que também tem lá 3 indicados nas normas para revisão do português. E depois o que vai ter que ser submetido mesmo, a cover letter, a página título, né, page title. Tem algumas coisas que é difícil trazer em português, né, page title, mas está lá como página título. Somente no page title eu vou identificar os autores, porque a nossa revisão ela é duplo cega. Então, título com título resumido, a autoria com detalhes, filiação e ORCID, e o autor correspondente com e-mail. Aí depois, a partir do resumo para frente, não pode identificar os autores. Então, resumo, o manuscrito em si, os agradecimentos, as referências com estilo Vancouver e todos os detalhes das referências com exemplos estão nas normas. Informar as fontes de financiamento, abreviaturas, então cuidado com as abreviaturas, que tem pouca coisa nas normas e cada dia que passa eles discutem mais isso. Agora, recentemente, o editor-chefe da Pediatric Anesthesia falou que eles não estão aceitando mais resumo com abreviatura. Então, o resumo não pode ir abreviatura e só abreviar quando a palavra aparecer mais de 6 vezes. É o que a Pediatric Anesthesia está exigindo agora, porque eles estão cansados de ler artigos com muitas abreviaturas. Eu imagino que deve ser ruim para o editor ter que ler aquele tanto de artigo, você começa a ler aquele tanto de abreviatura e depois você não sabe o que é abreviatura, tem que voltar a achar onde ela foi explicada pela primeira vez. E as unidades de medida. E uma parte importante...
Pode. É a partir do page title. Só... Ah, a partir daqui. Não, o cover letter tem que ser claro. Não, desculpa. Não, o cover letter é claro que ele é indicado. É a carta de apresentação, né? Então você tem que se apresentar. Somente o que a gente pede, porque de vez em quando escapa, por um manuscrito não ter nenhuma forma de identificar o autor, né? Esse também é um problema, né? O hospital é difícil de você tirar, né? Enfim, hospital é um pouco complicado. Você pode colocar, por exemplo, o Clinical Trials. Se você clicar, você vai achar o autor, né? Então, evitar colocar o nome, tentar identificar o máximo possível, né? Talvez você não precisa colocar o KE, mas se você colocar o KE, você vai achar, né? Você acha pelo número do KE aberto, que você pode até indicar. Discutido. Já era. O Próspero, o Clinical Trials, agradecimentos, você vai achar alguém. Terciário, você. Muitos ainda pedem, né, a ser aberto. Que você indica o seu revisor e quem você não quer que revise. Porque pode ter conflito de interesse do revisor, né? E uma parte que é importante, que a professora também fala muito, é a disponibilização dos dados que geraram o manuscrito. Então, cada dia que passa, o autor ele deixar os seus dados abertos e ele colocar isso no seu trabalho, numa plataforma que ele consiga o seu DOI. Então, quando ele publica os seus dados numa plataforma, ele vai ter o DOI. Ah, mas alguém vai usar os meus dados. Não vai, os seus dados estão publicados no seu nome. Então, os seus dados disponibilizados, você está melhorando a ciência, né? E deixar uma declaração também que os seus dados estão abertos e se não estão abertos, por qual motivo. Então, hoje tem que ter declaração de dados. Isso. Tem o link nas normas, um link da Elsevier que explica esse processo de disponibilização dos dados, como que você disponibiliza, como você consegue o seu DOI, e você tem inclusive referenciar isso no manuscrito. Nas suas referências tem que ter a referência dos dados e também está tudo explicadinho nas normas. A FAPESP hoje ela já exige você mandar um planejamento de gerenciamento de dados. Você tem que mandar, e lá na USP a gente usa o DMP2, que é uma plataforma americana da Universidade da Califórnia que tem no Brasil, e você faz o seu planejamento de gerenciamento e disposição dos dados e manda junto esse relatório na submissão da FAPESP. Oi? DMP2, Data Management, o P eu esqueci, tool. DMP2.
E o último, após aceitação, as provas, então o artigo ele foi aceito pelos revisores, pela professora, ele vai para o autor como provas, e essas provas em arquivo PDF para a conferência dos autores, é um PDF editável, que ele pode digitar diretamente no PDF ou mandar uma carta com o que ele quer que mude. E a revisão das provas é responsabilidade exclusiva dos autores. Então, se ele aprovou aquela prova, ela vai ser publicada, é a responsabilidade dele. E a última parte das normas fala um pouco sobre o acesso aberto. Então, já falei, é garantido pela SBA e os autores não precisam pagar para garantir acesso aberto do seu manuscrito. Ele pode, inclusive, mandar para quem ele quiser, o artigo é dele, ele pode reutilizar da forma que ele quiser, mas a gente tem essa garantia do Creative Commons Attribution Non-Commercial, No Derivates, né, que é fins não comerciais, que pode distribuir, copiar, incluir em trabalhos coletivos, desde que atribuir crédito ao autor, e não pode modificar, né, não pode modificar, que é a garantia que dá. Então, é isso. Obrigado. Então, esse folheto que nós estamos entregando tem as novas normas em português e inglês, e no começo tem o editorial que ele citou referente às novas normas. Então, o pessoal lá de Oxford, eles têm citado nas publicações deles quais as revistas que têm aderido às normas do Equator. Então, eu acho que a nossa revista entra para o rol aí dessas revistas, que é um processo de dar qualidade. Eu tenho plena noção de que a gente não conseguirá aplicar de um dia para o outro tudo, mas isso eu estou apostando nessa como a principal ferramenta para nós melhorarmos a qualidade geral dos artigos publicados na revista, porque nós temos a estratégia do acesso aberto para termos muitas submissões. Eu acho que essa é a principal estratégia. Se hoje nós fôssemos uma revista com submissão ou publicação paga, com certeza nós teríamos um número menor de submissões. Então, essa é uma estratégia atual. Por essas normas é uma forma de melhorar a qualidade, e a outra estratégia que a gente vai investir muito ao longo de 2020 é na discussão do processo de revisão dos artigos. Então, se nós temos boas submissões com boas revisões, o resultado só pode ser a melhoria da revista. Então, essa é a nossa estratégia. Acho que a gente tem um tempo para discussão das normas. Vou passar aqui para o Marcelo. Na faculdade, uma reunião da pós-graduação, lembra que foi citado que muitas revistas estão recusando teses que já foram publicadas no banco de tese da USP. Pelo que eu vi aqui, vocês já têm um método para evitar que isso seja confundido com publicação anterior? Nós aceitamos que o processo tenha sido publicado, tenha sido já publicado como tese. A gente não especifica, basicamente, banco de teses. Mas eu acho que, nesse momento, assim, não é nossa intenção, se o autor já pôs no banco de teses da universidade, nós continuaremos aceitando, porque entendemos que lá não é uma publicação final e que não será citada. Não é uma pergunta, é uma dúvida. Antigamente, essa questão de acesso aberto, a diretoria da SBA, ela tinha uma política de permitir que o acesso aos sócios fosse aberta para a revista. Isso era uma forma de benefício ao sócio pelo que era pago, e uma forma também de colocar agregados que não fossem membros da sociedade para estarem junto à sociedade. Essa forma aberta, nós perdemos isso, com certeza, né? É um privilégio que foi perdido, e eu não tenho dúvida do benefício que aconteceu, até porque hoje tem o tal do SIRUB, que você baixa o que você quiser, né?
Mas, quem não sabe, né, acho que todos sabem disso, você tem o DOI, você consegue acesso ao artigo, mas provavelmente é algo que nós vamos também ter que pensar para o futuro, né, que é uma forma de valorizar o que é nosso, né? A senhora pensa assim, a senhora tem alguma ideia? Do acesso não ser aberto? Não, não para publicação, mas para... Caminha para acesso aberto e restrito. Isso é a tendência. Tem uma grande discussão com as grandes revistas, com as grandes editoras, como elas vão sobreviver a essa nova tendência. Isso não cabe muito a discussão aqui. Mas eu acho que o grande responsável pelo aumento do fator de impacto da nossa revista é o fato de ela ter acesso aberto e restrito. Sem menor dúvida disso. Porque quando você tem que pagar, e assim, não é da Elsevier isso. A SBA paga para a Elsevier. Não sei se vocês sabem, recentemente, a Elsevier está em litígio com a Universidade da Califórnia pelo valor que a universidade tinha que pagar para ter acesso aos próprios artigos dentro da plataforma da Elsevier. Eles estão numa grande briga que nem sei como está andando. Então, a Elsevier, ela tem as próprias revistas, inclusive ela foi aqui e registrou a Brazilian News, que esse é um processo que a gente está resgatando de volta para a SBA, mas nas revistas dela é pago para publicar. E a SBA paga isso para que ela libere para publicação na CIAR. Então, nós temos uma revista completamente open access. Isso eu acho que é o principal motivo que a gente tem. O custo da revista o contrato anterior, vigente até agora, sem contar os custos paralelos, a SBA pagava para receber um valor anual de R$660 mil. É muito caro. E agora, a partir de 2020, a parte de tradução de impressão sai da Elsevier, então o valor do contrato vai ser menor. E em 2019, acrescentamos todo o processo do escritório editorial. Vejam o que a professora Maria Ângela fala. E eu acho que é isso mesmo, que não só para a sociedade brasileira, mas também para a sociedade americana, para a europeia, tal, a revista é o principal embaixador da sociedade, né? Mas não é um embaixador sem custo. É muito caro. É muito caro. E acho que a nossa estratégia é pôr qualidade, né, em cima desse processo, né? Eu acho que melhor, quanto maior for o fator de impacto da revista, mais valor terá o nosso produto, né, nosso potencial aí. Então, é isso. Bom, em relação às normas para os autores, ficaram dúvidas? Está com link? Eu acho que está com link, sim, quando está online. No online. Eu acho que a gente tinha colocado do EDI, do Enago e tal. Acho que sim, e nós sugerimos também 2 brasileiros. Ele falou em relação a passar o português de Portugal para o português brasileiro, mas também, infelizmente, alguns artigos brasileiros eu já precisei indicar para revisão de português. Porque, assim, eu comentei ontem, a gente tem feito um grande esforço para que os artigos brasileiros, se eles têm um método que esteja bem embasado e não tem nenhum problema ético, mesmo que hajam problemas de relato, a gente está colocando alguns artigos em uma mentoria aí para que eles sejam publicados, mas isso passa algumas vezes até por mandar para revisão de português. Então, esse é um processo longo. Hein? Quem faz
faz a revisão, acho que, então, o próximo ponto, eu acho que, assim, a partir dessas normas para os autores, como revisar os artigos, né? Eu acho que é importante que os revisores também sigam os guidelines para avaliar se os autores estão seguindo o guideline na redação. Acho que esse é um primeiro ponto. Mas é importante que o revisor indique para o editor que ele acha que precisa de revisão estatística, fala, olhei a revisão, acho que precisa uma avaliação de um profissional. Que está ruim o português ou que está ruim o inglês, você pode indicar isso. Revisão de inglês, quando não é país de língua nativa de inglês, em geral a gente já pede. E muitos mandam já um certificado de que passou pelo ADI, pelo ENAG e tal. Eles mandam um certificadinho. Então, isso já tem melhorado. E uma outra coisa, também no processo do peer review, nunca indicar na revisão se o revisor acha que tem que ser aceito ou não aceito. Alguns mandam a revisão e falam, não, eu acho que tem, manda para o autor isso. Isso não é para o autor que indica, é para o editor. Por quê? Nós mandamos para 3 ou 4 revisores. Um acha que tem que recusar, outro que tem que fazer major review, outro minor review e tal. Isso, aí o editor associado ou o editor vai chegar a uma conclusão a partir das revisões. Então, não é para escrever para o autor, para escrever, tem aquele espaço específico para o editor. Então, é ali que escreve, não nas recomendações para os autores. Acho que esse é um ponto importante. Não, passa para o autor, mas assim, não é o revisor que decide se vai ser, que sugere se vai ser recusado ou aceito, é o editor. E ele faz isso a partir de várias avaliações. Passa pelo revisor. Passa pelo revisor. Hein? Não, porque não, você vai, sugestões para o autor, eu posso pegar tudo, sugestões para o editor, só que ali não é para escrever para o autor que acha que tem que recusar ou não, isso é o editor que decide, é isso. Mas, dúvidas? Bom, o Rodrigo está de volta, dúvidas em relação à estatística, está falando, Rodrigo, que no processo de revisão, é importante que os revisores indiquem se acham que o artigo tem que ser submetido a uma revisão estatística profissional. Alguns artigos a gente manda, inclusive a gente tem um processo que daí a SBA paga para o estatístico quando eu mando algum artigo para essa revisão. Então, esse é um processo também. Hein? Mais um custo. Então, mais um custo. Vai somando tudo, o custo acaba sendo alto. Mais perguntas? Bem, então logo esse processo das novas normas para os autores esteja totalmente divulgado e a gente tire todos os sites, porque no site da Cielo, eu ainda vi ontem, está ainda as normas antigas, então a gente vai passar, dependendo de onde a pessoa acessa, ela pode ser induzida ao erro, mas uma vez que a gente esteja com toda a divulgação das normas para os autores, nós passaremos por uma adaptação do nosso processo interno para cobrar todos esses processos. Hoje, na submissão, a gente basicamente só checa o copyright, se todos assinaram tal, e o Work ID, que está sendo cobrado esse ano, mas a gente vai começar gradativamente a checar cada uma dessas fases. Comissão de ética, registro do trial, processo de revisão se não é nativo, todo esse processo se ele está seguindo ou não as normas do Equador, e tudo isso com o objetivo de melhorar a submissão e ir para o revisor já com uma qualidade melhor de artigo, e aí já é mais um passo para a gente garantir qualidade nas publicações. Mais comentários? Então, quero agradecer a participação de todos
e nós esperamos que esse seja só o primeiro desse simpósio da revista. Esperamos que o ano que vem a gente possa novamente ter um simpósio da revista, talvez, quem sabe, junto com o que a gente já está fazendo de planejamento científico, né, que a gente tem agora dentro do Congresso, e já para o ano que vem, um ponto que eu gostaria de ter discutido dentro é o processo mesmo de peer review, que inclusive foi a sessão que teve dentro do ASA desse ano, teve uma sessão específica como melhorar peer review. Acho que esse é um ponto, é uma ferramenta muito importante para a melhoria da revista também. Então, começamos esse ano com as normas e o ano que vem vamos ao peer review. Obrigada a todos.